Boa tarde, meus amores. Como havia previsto, né, as videoaulas, a gente hoje vai abordar os distúrbios genitais. Na aula anterior, nós falamos sobre os distúrbios endócrinos. Lembram? A gente falou dos problemas com hipertireoidismo, hipotireoidismo e outros problemas endócrinos do sistema do corpo humano. E hoje a gente vai começar falando sobre a dismenorreia, né? O primeiro sintoma, uma das primeiras distúrbios genitais. O que é a dismenorreia? A dismenorreia é aquela menstruação dolorosa, ou seja, é aquela cólica menstrual que nós mulheres sentimos, tá? Ela pode ser cíclica, ou seja, o que é cíclica? Ela tem ciclos, né? Ela pode acontecer antes do período menstrual ou depois ou durante o período menstrual, tá? Então ela vem sempre seguida por uma dor na região pélvica. Essa dor é no baixo ventre, tá? É uma menstruação dolorosa que necessita, em alguns casos, intervenção medicamentosa, tá? A dismenorreia, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. A primária, gente, quando se tem uma dismenorreia primária, ela se tem, essa dismenorreia é uma menstruação dolorosa sem causa aparente de lesões na região reprodutora feminina. Ou seja, ela acontece sem nenhuma lesão aparente, sem nenhum cisto, nenhuma outra patologia associada a ela. Já a secundária, ela precisa de uma patologia secundária. Ela precisa de uma patologia associada a ela, tá? E o que acontece no corpo humano para que a mulher desencadeie essas dores abdominais? Isso é por um único motivo, é o aumento da produção no útero das prostaglandinas, tá? Essas prostaglandinas, ela promove a contração uterina. Então a cólica, a dismenorreia primária, ela nada mais nada menos é do que a contração uterina causada por uma produção excessiva da prostaglandina, tá? Os pacientes também podem ter mal-estar, fadiga, vômitos, náuseas, dor lombar e aquela velhazinha dor de cabeça que a gente sabe que é a cefaleia, que é muito comum, muito rotineiro, a maioria das mulheres sentir a dorzinha de cabeça no período menstrual, tá? Os fatores de riscos graves para a dismenorreia é a idade precoce da menarca, ou seja, a primeira menstruação, todo mundo sabe que a menarca é a primeira menstruação. Então, são sinais graves quando a mulher ela menstrua um pouco mais cedo, tá? Períodos menstruais longos ou intensos, e quando a gente fala de intensos, são aqueles períodos menstruais com fluxo intenso sanguíneo. O tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro, ele tem vários produtos tóxicos dentro do cigarro, então ele é um fator de risco, e o histórico familiar de dismenorreia, tá? Ou seja, a genética, ela é muito importante na vida do indivíduo, tá? E aí, saindo de dismenorreia primária, a gente entra na secundária. O que é a secundária? Ela está associada a alguma alteração do sistema reprodutivo. E aí essa alteração pode ser um cisto, pode ser endometriose, pode ser um mioma. Quando a gente fala de miomas e cistos, eles podem acontecer tanto no útero como nas trompas, tá? Então pode ser também decorrente de uma infecção pélvica, certo? Que está desencadeando essa dismenorreia. Então, quando a gente fala de dismenorreia secundária, eu falo de alguma patologia que está associada e levando até essas dores abdominais, tá? O uso do DIU também, ele pode provocar, nos primeiros meses, um grande desconforto pélvico, certo? Comumente, esse desconforto, ele pode surgir após 2 anos da menarca, tá? Os sinais e sintomas dessa dismenorreia secundária é dor branda e moderada ou até uma dor um pouco mais intensa, se for causada, por exemplo, por um mioma ou por uma endometriose, essa dor
pode ser uma dor intensa, sensação de mal-estar, cólica, sensação de peso no ventre e nas costas, na região, principalmente na região da lombar. Diarreia é muito comum, dor de cabeça, que é a famosa cefaleia, dores nas costas, transtornos gastrointestinais, inclusive vômitos e náuseas, tá? A dor também pode ser muito forte, incapacitando às vezes a mulher de fazer atividades rotineiras, como ir trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e etc. O diagnóstico para essa dismenorreia é clínico, né, por meio do exame clínico, história pregressa desse paciente, ou seja, a anamnese é fundamental para traçar esse diagnóstico, para que o médico trace esse diagnóstico. Um exame ginecológico da região, né, da pelve, geralmente é uma transvaginal ou uma ultrassonografia da região pélvica. Dosagens hormonais para que a médica ginecologista possa estar observando quais são os níveis de hormônios produzidos no corpo da mulher. E a ecografia transvaginal, que também pode ser feita e realizada exclusivamente em pacientes que não são mais vírgenes, tá? Que não tem. Aí a gente entra em tratamento. Quais são esses tratamentos? Os tratamentos são anti-inflamatórios, em alguns casos, os AINES, né? Tomados um pouco antes, durante essa menstruação, né? Ele vai ser utilizado antes que essa menstruação desça, né, para bloquear a produção das prostaglandinas, porque a gente viu lá no início do vídeo que essa prostaglandina em excesso ela causa contração uterina, tá? Pode ser também por anticoncepcionais, em alguns casos é uma grande via de escolha dos médicos, dos médicos ginecologistas, os anticoncepcionais para diminuir o fluxo sanguíneo da paciente, né? E automaticamente também diminui o ciclo ovulatório, né? Dieta com menos gordura animal, laticínios, ovos, insistindo na ingestão de vegetais, uma ingestão rica em líquidos, tá? Reposição de líquidos. Exercício físico moderado e regular também ajuda a controlar essas cólicas menstruais. Medidas gerais como bolsa de água quente na região do baixo ventre, banho morno, massagens relaxantes, são medidas que os médicos vão traçar para cada caso específico do paciente, tá? O tratamento da dismenorreia secundária é avaliado conforme o caso que origina essa dismenorreia. Se for um caso de mioma, tem um tratamento específico. Se for endometriose, tem um tratamento específico. Se for causado por uma infecção uterina ou vaginal, também tem um tratamento específico. Então, o tratamento da dismenorreia secundária vai ser traçado em cima do agente causador dessa dismenorreia, tá? E aí a gente sai da dismenorreia e entra na amenorreia. O que é essa amenorreia? É a ausência da menstruação, tá? Em idade fértil. A gente sabe que desde a primeira, quando acontece a menarca, a mulher, a tendência é ela menstruar todos os meses. Então, a amenorreia é o quê? A suspensão dessa menstruação, tá? E ela também pode ser classificada em primária e secundária. A primária é quando a menstruação não ocorre antes dos 13 anos. Ou seja, a mulher menstrua muito cedo, aos 9 anos, diga-se, né, um exemplo, e aí ela menstruou aos 9 anos, com 10 essa menstruação não veio e só retorna aos 13 anos, né? Digamos assim. Então, houve uma suspensão por uma questão fisiológica ou por qualquer outras questões também. Pode ser por questões hormonais, que essa menstruação aconteceu de não vir mais. Então, quando ela é classificada em menstruação primária, quando ocorre essa interrupção, né, até os 13 anos, e não há desenvolvimento dessas características sexuais secundárias. Pode ser também o crescimento das mamas, os pelos nos pubis, nas axilas, gorduras nos quadris, ou a menina não menstrua até os 16 anos. Então, por algum motivo, essa menstruação foi interrompida, tá? Foi suspensa. A amenorreia secundária
ela caracteriza-se pela ausência da menstruação de no mínimo até 3 ciclos menstruais. Se eu tenho 3 ciclos menstruais, eu tenho durante 3 meses, porque a mulher menstrua uma vez a cada mês, tá? Então, ou seja, pode ser de 3 ou 6 meses seguidos em mulheres que menstruam com regularidade. Aquela mulher que menstrua todo mês certinho, e aí por alguma eventualidade essa menstruação parou de descer. Quais são as causas aparentes dessa amenorreia? Uma gravidez, uso de medicações, cirurgias, doenças clínicas associadas também podem ter suspensões dessas menstruações. Uma falência ovariana, que é no caso a menopausa. A gente sabe que no período da menopausa a mulher, a menstruação suspende, né? A mulher para de menstruar. Pode ser um tumor no sistema nervoso central, pode ser um tumor na região pélvica. Fatores relacionados como também esterectomia, tá? O uso de drogas, o uso de anticoncepcional. Tem mulheres que não dão aquele tempo de uma cartela ou de outra, ou seja, elas tomam uma cartela seguida da outra. Então, esses anticoncepcionais vão atuar também diminuindo, né, ou eliminando essa menstruação. O diagnóstico é a história clínica do paciente, o que ele está tomando, o que ele está fazendo, quais são os seus hábitos de vida, qual é o seu estilo de vida, para que o médico trace